Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula, então, que eu vou abordar a questão do planejamento. Porque tem alguns professores, eu tô acompanhando muitos professores, né, que estão achando que é um período que nada vale, que não precisa planejar, que não precisa organizar a prática pedagógica, e não é nada disso, tá? Eu vou mostrar para ti, então, os principais itens de por que é fundamental neste momento que continuemos fazendo o nosso planejamento das aulas. Primeiro lugar, primeiro de tudo, nós ainda não temos normativas e determinações de quanto do que está sendo feito à distância vai valer como dia e como carga horária para a validação do ano de 2020. Como também não sabemos quanto tempo vamos ficar nessa situação. Então, o registro de tudo que nós estamos fazendo é de fundamental importância para quando, no futuro, tivermos que comprovar que foram mantidas as atividades nesta modalidade, à distância. Então, o teu planejamento de aula, o teu planejamento das atividades remotas, ele é fundamental porque ele é registro e ele é o que vai validar posteriormente a entrega, né, a manutenção da carga horária do aluno e dos dias letivos que estamos com as escolas fechadas, mas que precisamos continuar com as atividades enviadas remotamente, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o da validação. Sem registro, sem a formalização daquilo que nós estamos fazendo, a gente não consegue comprovar que foi garantida essa carga horária, esses dias letivos, certo? Então, o teu planejamento de aula, ele é super importante, porque ele vai registrar e vai garantir posteriormente a validação da carga horária. Que nós não sabemos ainda se é 100%, 80%, 70%, quanto que vai valer isso. Neste momento, nós precisamos fazer e deixar registrado o que estamos fazendo. E o terceiro ponto e o mais importante é a questão da organização da prática pedagógica. Por quê? Tu vais olhar para os teus planos de estudos, aqueles que foram reelaborados de acordo com o documento norteador do território, aquilo que tinha sido planejado, né, primeiramente, para o primeiro trimestre para ser executado com os alunos, e nem tudo é possível de ser enviado remotamente. Ou seja, a gente não consegue pegar aquele planejamento ou aqueles planejamentos e simplesmente transpor para um ambiente virtual, seja ele qual for, em que nós estamos estabelecendo comunicação com os nossos alunos nesse momento, tá? Em que as escolas estão fechadas. Então, assim, a tua organização no sentido de colocar no teu planejamento de aula quais são as habilidades que tu estás trabalhando, qual foi a atividade que foi criada, qual foi a atividade que foi enviada para os alunos, qual foi a devolutiva que foi pedida, é muito importante para que a gente tenha o registro desse período em que a escola está fechada. Temos que continuar planejando, temos que continuar pensando e talvez até mais do que antes, porque quando nós estávamos na escola com os nossos alunos, e eu sei que isso acontece, o ideal é que planejássemos todas as aulas, mas na prática a gente sabe que por vezes nós entramos na sala de aula e executamos aquilo que está na nossa cabeça sem um planejamento. O que acontece? O plano de aula, o teu planejamento na tua cabeça para esse momento de atividade à distância, ele não vai ter valor, porque a gente não vai conseguir comprovar que esse planejamento existiu e foi executado. Então, ele precisa ser pensado. O segundo ponto, além da gente não conseguir provar um planejamento que está dentro da cabeça do professor, a gente não ter registro disso, é que nós precisamos pensar como essas atividades vão chegar para os nossos alunos. Então, não é uma questão só de pensar. Pensa comigo. A gente chega na aula, a gente sabe que está trabalhando um determinado conteúdo, e aí a gente chega na aula, pede para os alunos buscarem os livros, e a gente dá continuidade, pede para eles fazerem os exercícios do livro e segue o barco. Agora, em primeiro lugar, nem todos os alunos estão com os livros. Pode ser que estejam.
Só que a gente não vai poder simplesmente dizer façam os exercícios da página 22 como se estivéssemos dentro de sala de aula com eles, orientando a execução dessa página 22, porque não estamos, né? Então, o planejamento não pode se resumir a isso. Neste planejamento, nós temos que prever que não estamos junto com eles, que aquelas perguntas que eles fazem pra gente normalmente em sala de aula, quando estamos juntos fisicamente, eles não vão ter como nos fazer, porque nós não estamos ali perto deles, e isso exige uma autonomia dos alunos, uma organização para que eles consigam dar conta de coisas que eles fazem com a nossa supervisão integral quando estamos dentro de sala de aula com eles, e que agora eles não têm. As atividades remotas, elas não são tema de casa. Não é só aquilo que a gente manda como tarefa de casa. Que é uma parte que eles já fazem com autonomia e que já é da nossa prática, mesmo quando a escola está funcionando normalmente. Só que não é isso, nós não vamos mandar só tema de casa, porque o tema de casa é além daquilo que a gente já explicou, é além daquilo que nós já vivemos com eles em sala de aula. Então não é tarefa só de casa. Nós temos que pensar no nosso planejamento aquilo que nós faríamos em sala de aula, como é possível de transpor para o digital, porque não é tal e qual, não vai dar certo, tá? Se a gente só pegar, eu ia fazer assim se fosse na sala de aula e jogo para o ambiente virtual e mando para os alunos, a gente não vai garantir que eles continuem aprendendo. A gente vai só atolar eles de tarefa. É muito importante, então, ter clareza que nesse momento nós precisamos prestar atenção no planejamento e que esse planejamento precisa sim ser pensado, estruturado e registrado. Nós vamos precisar disso em seguida, em pouco tempo. Nós vamos precisar provar o que foi desenvolvido ou o que foi planejado para esse desenvolvimento, porque isso vai impactar lá no final, na última aula, quando a gente vai tratar da questão do acompanhamento do processo de aprendizagem. Se está planejado, foi executado, nós vamos acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, isso está amarradinho, nós vamos garantir, validar as horas e vamos conseguir visualizar que os nossos alunos continuaram aprendendo. Então, anota aí. É muito importante fazer o planejamento nesse momento, mantê-lo registrado, com clareza daquilo que a gente vai desenvolver e qual é a proposta que nós vamos mandar para os nossos alunos. Certo? Vamos para a próxima aula?